anual. Hoje a leitura é do capítulo 7 a 9, mas eu gostaria de fazer uma breve meditação em alguns versículos do capítulo 1, então vou pedir para você abrir Jeremias capítulo 1 e nós vamos meditar nesse texto. Mas antes de passarmos a palavra, vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas, pedindo que o Senhor venha Ele mesmo ministrar aos nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Pai, nós te adoramos, Senhor, te adoramos porque podemos estar aqui na Tua presença como igreja, para Te buscar, para Te adorar, para ouvir a Tua doce voz do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, Pai. Agora pedimos que o Senhor nos ajude ao meditarmos na Tua palavra, porque ela nos diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Que o Espírito Santo vai vir discernir a Tua palavra no coração, aplicá-la no nosso coração, e que nós saímos hoje daqui renovados, Pai, pela ministração do Teu Espírito Santo, na nossa fé, na nossa esperança, no nosso amor por Ti, no nosso desejo e na nossa decisão de Te amar, de Te servir e de Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. O livro do profeta Jeremias é o mais longo livro profético da Bíblia. Você sabia disso? É verdade que Isaías tem 66 capítulos, enquanto Jeremias só tem 52. Mas Jeremias tem 1.364 versículos, enquanto Isaías tem apenas 1.292. Então, apesar de ter menos capítulos, o livro de Jeremias é maior que o livro de Isaías. Jeremias profetizou num dos períodos mais sombrios e difíceis da história do povo de Israel, que foram exatamente aqueles dias que antecederam as invasões babilônicas do reino de Judá e que acabaram culminando com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo no mês de agosto de 586 a.C. e com o envio da maioria dos sobreviventes para o cativeiro na Babilônia. Então, Jeremias viveu durante todo esse período atribulado da história do povo de Israel. Jeremias era filho de um sacerdote, o texto nos diz, sacerdote Uquias, e ele morava numa pequena vila chamada Anatote, que se situava a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém, e onde moravam muitos sacerdotes. Jeremias tinha apenas 18 anos de idade quando, pela primeira vez, Deus dirigiu a palavra a ele, nesse texto que está aí no capítulo 1 do livro de Jeremias. E o seu ministério durou cerca de 40 anos, durante os quais Jeremias passou por muitas situações, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista político, nesse período tão conturbado de 40 anos que antecedeu a destruição de Jerusalém. Ele participou da grande reforma espiritual promovida pelo rei Josias, que na verdade foi o último rei piedoso do reino de Judá. Judá teve bons reis, teve reis péssimos, a maioria, mas Josias foi o último grande rei piedoso que subiu ao trono de Judá. E na época do seu reinado, o livro da lei, que estava esquecido, foi encontrado no templo durante as reformas do edifício. E Jeremias também lamentou muito a morte prematura de Josias na guerra, contra o faraó Neco do Egito, em 609 a.C. Jeremias também presenciou o governo dos sucessivos reis ímpios que se seguiram ao reinado de Josias. Ele viu o rei Joacás, filho de Josias, ser levado
cativo ao Egito pelo faraó Neco. O faraó Neco guerreou contra Judá, venceu. Josias morreu em 609. Joacás, seu filho, subiu ao trono, mas 3 meses depois o faraó Neco foi lá, tirou ele do trono, levou ele cativo para o Egito e colocou em seu lugar Joaquim. Então Joacás reinou só 3 meses e Joaquim subiu no trono, mas ele era um rei vassalo do Egito, ele só fazia obedecer o Egito. Jeremias também testemunhou a derrota dos egípcios 4 anos depois, em 605, pela Babilônia, na famosa batalha de Carquemes. O rei Nabucodonosor venceu o Egito. A Babilônia era um império ascendente, havia conquistado a Síria, que deixou de ser um império, e Nabucodonosor venceu o Egito, que estava se revoltando contra a Babilônia, e nessa mesma ocasião o rei Nabucodonosor ele assumiu o controle de Judá, removeu toda a nobreza de Judá e levou para a Babilônia. Toda a nobreza, todas as pessoas ricas, instruídas, ele levou para a Babilônia. Foi nessa ocasião que o jovem Daniel foi levado para o cativeiro para a Babilônia. Daniel que se tornaria um profeta no exílio. Jeremias também esteve presente no reinado do rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, que governou de 597 até 586 a.C. E por fim Jeremias também viveu para ver a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico do seu povo, que ele havia profetizado por tantos anos, embora ele mesmo não tenha sido levado para o cativeiro. Os babilônicos ouviram falar das profecias de Jeremias, e Jeremias ele exortou o povo a não fazer aliança com o Egito, mas se submeter à Babilônia, porque era Deus mesmo que estava levantando a Babilônia para trazer juízo sobre o povo. Então eles falam: não resistam à Babilônia, não façam aliança com o Egito, porque Deus é que levantou a Babilônia para trazer juízo sobre Judá. Então os babilônios tomaram conhecimento das profecias de Jeremias, e quando eles destruíram Jerusalém, eles fizeram bem para Jeremias e não levaram ele para o exílio. Então, agora Jeremias, por causa do chamado de Deus, por causa das suas profecias, ele sofreu bastante. Ele foi rejeitado pelo seu povo, e a mensagem dele também foi rejeitada. Jeremias primeiro trouxe uma mensagem de arrependimento. Ele dizia: arrependam-se, porque senão o juízo de Deus vai vir sobre a nação. Quando o povo não se arrependeu, ele começou a trazer uma mensagem do juízo iminente. Não era mais uma mensagem de arrependimento, mas era uma mensagem de juízo. Olha, acabou o tempo, o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Deus está levantando um povo do norte, ele vai destruir Jerusalém, a terra vai ficar desolada, eles vão matar, é um povo guerreiro, um povo valente, eles vão matar os homens e vão levar quem sobrar, vai espalhar quem sobrar pelas nações. Então, essa mensagem não foi uma mensagem bem recebida por Judá, não foi bem recebida em Jerusalém, e que na verdade os outros profetas, os falsos profetas, eles pregavam: não, paz, haverá paz, nós somos o povo do Senhor, a gente tem esse templo lindo aqui, nada vai acontecer. Enquanto Jeremias dizia: olha, o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Então a mensagem dele foi rejeitada pela liderança da nação, foi rejeitada pelo povo, ninguém queria escutar falar de juízo. O pastor Valdemar recentemente pregou que o Evangelho traz uma mensagem de salvação, mas ele também traz uma mensagem de condenação. Arrependam-se e sejam salvos, mas quem não se arrepender vai sofrer o juízo de Deus. Essa era a mensagem de Jeremias, mas ninguém quer escutar essa mensagem, essa é a verdade. Não queriam escutar naquele tempo, e ninguém quer escutar essa mensagem hoje também.
Eu gostaria então de meditar um pouco sobre o chamado de Jeremias, que está no capítulo 1. Eu vou ler apenas os 10 primeiros versículos, que dizem assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Este é o chamado de Deus para Jeremias, que eu gostaria de meditar nessa manhã. E eu vou destacar 3 aspectos sobre esse chamado, e depois eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. O primeiro aspecto, é que Jeremias foi concebido, foi escolhido e foi constituído profeta por Deus antes mesmo que ele existisse. O Senhor o conheceu, o Senhor o escolheu, e o Senhor constituiu profeta para as nações. Nós gostamos de pensar que nós somos cristãos porque nós escolhemos a Deus. Não é verdade? Não, eu escolhi o Senhor. Mas a verdade é que se você é um filho de Deus, foi Ele quem escolheu você. Essa é a verdade das Escrituras. E não você que escolheu a Ele. Depois você acabou escolhendo a Deus, mas você só escolheu a Deus porque Ele te escolheu primeiro. E o versículo é muito claro. Versículo 5: pois Deus não apenas escolheu Jeremias antes de ele existir, mas Deus o santificou para ser um profeta das nações. Quer dizer, Jeremias ia falar às nações em nome de Deus, ia falar às nações as palavras de Deus. Veja o exemplo de Paulo também. Saulo, na verdade, Saulo se chamava Saul, ele era da tribo de Benjamim e ele tinha o mesmo nome do rei, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saulo estava se dirigindo à cidade de Damasco. Agora, quando você vai no capítulo 9 de Atos, você descobre que ele não estava indo em Damasco para participar de um culto, para adorar a Deus. Não, ele pediu que o sumo sacerdote desse cartas para ele, endereçadas às sinagogas, a fim de que ele prendesse os cristãos que ele encontrasse lá e levasse esses cristãos presos para Jerusalém, para serem julgados e posteriormente para serem mortos, como ele havia feito com Estevão. E foi enquanto ele se dirigia para cumprir essa intenção maligna do seu coração que Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco. Uma luz forte, mais forte do que o sol. Meio-dia ele caiu, e ao se apresentar para Saulo, que perguntou: quem és, Senhor? Ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus disse que ele era aquele a quem ele estava perseguindo. Veja bem, a perseguição de Saulo não era contra os cristãos, era contra o próprio Jesus. Mas foi a esse homem que estava se dirigindo para Damasco para matar os cristãos que Jesus escolheu para ser seu discípulo e para ser seu mensageiro. Não foi Jesus que escolheu Paulo. Ou melhor, não foi Paulo que escolheu Jesus, foi o próprio Jesus que escolheu
fez isso enquanto ele estava fazendo guerra a Jesus. Que coisa interessante. Deus mandou Ananias ir orar por Saulo, porque meio que uma escama havia coberto seus olhos, ele não conseguia ver, e Deus falou: Ananias, vai orar por Saulo. Ananias falou: Senhor, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Porque a gente sabe que esse homem estava vindo para cá com cartas para prender os cristãos. E o Senhor diz assim, em Atos 9,15: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O Senhor escolheu Saulo, Paulo, quando ele fazia guerra a Jesus. Por semelhante modo, Jesus, certa vez, diz a seus discípulos, conforme está registrado em João, no capítulo 15, verso 16, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mais uma vez a palavra nos diz que não são os discípulos que escolhem Jesus, mas é o próprio Jesus que escolhe os discípulos. Se você é um filho de Deus, Jesus escolheu você. Agora veja, o segundo aspecto que eu destaco nesse chamado está no verso 6. Jeremias não se via capacitado, ele não se via capaz de cumprir aquela grande missão que Deus estava dando para ele, que Deus estava chamando a realizar. Ele era muito novo, o texto não diz, mas com base em outros textos a gente conclui que Jeremias tinha 18 anos aqui, quando o Senhor o chamou. E ele disse para Deus que ele era muito novo, que ele era incapaz de falar as coisas. Ele diz aqui: eu sou só uma criança. Deu uma exagerada, né? Mas eu sou só uma criança, né? Lembre-se que foi exatamente essa a reação de Moisés quando o Senhor o chamou e disse: Moisés, vem aqui, você vai libertar o meu povo. E a gente sabe que Moisés havia fugido do Egito com medo, porque ele havia matado um egípcio para defender um hebreu. Ele saiu de lá com medo de morrer, né? Agora Deus estava chamando Moisés para voltar para o Egito, queria libertar o povo. Ele ia até Faraó, ia falar com Faraó, para o Faraó deixar o povo ir. Qual é a resposta de Moisés em Êxodo 3:11? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? É a mesma resposta de Jeremias: eu sou uma criança, né? Eu não sou ninguém. Então Deus falou assim: olha, eu sou com você, então você vai lá e você vai dizer assim, assim, assim para os filhos de Israel, e você vai falar com o Faraó. Então, como Deus disse, bom, ele não era ninguém, mas Deus era com ele, né? Aí a resposta de Moisés no capítulo 4 é: eles não crerão em mim, os israelitas. Eles não crerão em mim, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então, aqui a outra objeção que Moisés fala é: ninguém vai crer em mim e vai me ouvir, eles nem vão acreditar que o Senhor falou comigo. Então, eu não sou ninguém, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai crer que o Senhor apareceu para mim. Então, Deus fala assim: tá bom, então olha, pega a sua vara e joga aí, vira uma serpente, pega de volta, vira a vara. Põe a mão no peito, aí ficou tudo leproso ao pé de Moisés. Agora tira, voltou a ser saudável, né? Agora derrama aí a água no chão, vai virar sangue. Então Deus deu poder para Moisés ali, no chamado de Moisés, para que ele entendesse que o povo ia crer por causa das obras de Deus na vida dele, por causa do poder de Deus na vida dele. Mas Moisés se dá por satisfeito? Não. Ele diz assim: Senhor, tudo bem, né? O Senhor é comigo, o Senhor está me dando poder, mas eu nunca fui eloquente. Eu sou pesado de língua e eu sou pesado de boca. Então não tem como eu falar, porque eu não tenho, né? Meu oratório é péssimo. Aí Deus pega e fala assim: não, então
Arão vai falar por você. Você vai ser como Deus para Arão e ele vai ser como um profeta para você. Você fala com Arão e Arão fala com o povo. Na verdade, nada disso aconteceu, porque Moisés foi e ele mesmo falou. Né? A gente lê isso na história. Nem precisou Arão falar, porque na verdade era só uma desculpa de Moisés. Eu não sou ninguém, ninguém vai acreditar na minha mensagem. Eu não sei falar. Né? Quando Deus chama Gideão, também no capítulo 6 de Juízes, é a mesma coisa, né? Fala assim, Gideão, vem cá, vai lá e liberta o meu povo dos midianitas. Mas, Senhor, minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, eu sou o menor na casa do meu pai, quer dizer, eu não tenho recurso, como é que eu vou regimentar um exército? Né? Aí Deus fala assim, olha, você vai vencer os midianitas porque eu sou com você. Então, o chamado aqui, novamente o chamado e novamente desculpa, né? Então Jeremias não se via capacitado para cumprir o chamado de Deus, como Moisés não se via capacitado para cumprir o seu chamado, como Gideão não se via capacitado para cumprir o seu chamado. Então, Deus escolheu Jeremias, o conheceu, o constituiu profeta antes que ele existisse. Jeremias não se via capacitado a cumprir esse chamado. E o terceiro aspecto que eu destaco aqui nesse texto é que o Senhor deu autoridade, capacitou e prometeu que guardaria Jeremias enquanto ele obedecesse a Deus, enquanto ele falasse as palavras de Deus. Então veja a resposta, né, do Senhor para a réplica de Jeremias. Verso 7. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então, Deus não atirou Jeremias aos leões, como diz o dito popular, né? Se não, você se acha uma criança, você não sabe falar. Tudo bem, mas Deus faz que nem ele fez com Moisés, né? Primeiro, Deus lhe assegurou que seria com ele e o guardaria. Verso 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então você tem uma promessa aqui para Jeremias: não tenha medo, porque eu vou ser com você. A mesma resposta de Deus para Moisés. Segundo, o Senhor colocou a sua palavra na boca de Jeremias. Verso 9: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Também aconteceu isso com Moisés, porque em Êxodo, Deus disse para Moisés exatamente o que ele precisava dizer para o Faraó, e ele diz exatamente o que ele precisava dizer para os hebreus e para a liderança do povo, né? Então aqui também Deus toca na boca de Jeremias e põe as suas palavras na boca do profeta. E por fim, no verso 10, o Senhor deu autoridade e o constituiu como profeta sobre as nações e sobre os reis. E a autoridade de Jeremias era tamanha, que nações e reinos seriam constituídos e nações e reinos seriam derrubados com base na palavra de Jeremias. Que autoridade que Deus estava dando para Jeremias. Agora pense também nos apóstolos, gente. Eu não sei, mas eu acho que se Jesus trabalhasse num setor de recursos humanos de uma grande empresa hoje, ele ia ser demitido, né? Quem escolheria aqueles apóstolos? Eu demiti Jesus, né? Mas olha aqui, né? Os candidatos a um emprego aqui. Não, você está doido. Quem escolher gente humilde como pescadores para iniciar um movimento, uma empreitada que pretendia alcançar todos os homens? Quem ele ia chamar? Mas Jesus chamou Pedro, chamou André, chamou Tiago, chamou João e outros homens que estavam ali, que eram pescadores, gente provavelmente letrada, gente, né? Quando a gente lê as cartas de Pedro, no original do grego, você vê que é um texto ruim. As cartas de Paulo são assim, não é o português, né?
O grego das cartas de Paulo é um grego de quem é estudado. O grego das cartas de Pedro é horrível, porque ele era pescador, né? Então, vários desses discípulos eram pescadores. Quem é chamado um coletor de impostos para pregar, gente? Um coletor de impostos é alguém que recolhia o imposto dos judeus para os dominadores romanos. O povo odiava os coletores de impostos, mas Mateus era um coletor de impostos. Jesus estava chamando Mateus para pregar para os judeus. Então, não, eu vou escolher esse aqui porque, né, vai ter uma barreira na mensagem. Então, né, eu vou florear aqui para o pessoal aceitar. Não é isso que a gente faz na igreja hoje, né? Não vamos apresentar uma mensagem de uma maneira, né, que seja palatável para a pessoa. Jesus não queria saber disso. Ele chamou alguém que era odiado pelo povo. Vai lá e entrega em meu nome, a autoridade é minha, a palavra é minha e sou eu que estou mandando vocês. E João era um menino, ele tinha 16, 17 anos, né? Mas estava chamando, não, você vai pregar no meu nome. Tinha até um zelote, Tadeu o Zelote. Né? O Zelote, o partido dos Zelotes era um partido meio revolucionário. Eles pregavam a revolta contra o Império Romano, porque eles não queriam pagar imposto. Engraçado, você chama Mateus e chama os Zelotes. Será que eles brigavam? Não sei. A Bíblia não diz, né? Porque um queria se revoltar contra os impostos, os outros queriam cobrar imposto, então a gente não sabe. Mas Jesus chama essa equipe, né? Então aqui vale aquela máxima que diz: Deus não chama necessariamente os capacitados. É um chavão evangélico, né? Mas ele sempre capacita os seus escolhidos. E se você está aqui hoje nessa manhã, se você é um filho de Deus, se você é um membro da igreja de Cristo, você foi chamado por Cristo. Você foi escolhido por Deus e você tem um chamado. Porque quando a gente lê Jeremias, e quando a gente lê os livros do Antigo Testamento, a gente pode pensar, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver porque você tem um chamado da mesma forma que Jeremias teve um chamado, da mesma forma que Moisés teve um chamado, da mesma forma que Paulo teve um chamado. Cada um de nós tem um chamado. Todo cristão tem um chamado para ser testemunha de Jesus e para pregar a palavra do Senhor. O Senhor diz em Mateus 28, no verso 19, na primeira metade do verso 20: e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Esse chamado, ele é um chamado para pastores, ele não é um chamado para missionários, ele não é um chamado para evangelistas, ele é um chamado para todo filho de Deus. Quem faz parte da igreja do Senhor Jesus tem esse chamado na sua vida. Agora pense em você, porque é fácil a gente dar a Jeremias, a Moisés. Não. Eu estou falando, Deus tem um chamado na sua vida. O que você vai falar? Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu não sou ninguém. Senhor, ninguém vai ouvir. Ninguém vai crer na minha mensagem. Você não pensa isso? Seja sincero. Eu vou falar, mas eu tenho vergonha. Ninguém vai acreditar em mim. O que as pessoas vão pensar? Não é assim que a gente pensa? O que as pessoas vão pensar? Né? No meu trabalho? O que as pessoas vão pensar na minha família? Eu não sei falar direito. Né? Exatamente o que Moisés falou, exatamente o que Jeremias falou 800 anos depois, e exatamente o que Saulo falou 600 anos depois de Jeremias, é o que nós continuamos a falar 2000 anos depois. Né? Não, esse chamado aí, Deus, eu não sou capaz de cumprir esse chamado. Né? Eu não consigo, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai ouvir a minha voz, e a gente tem medo de ser rejeitado. Né? A gente sempre mas se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Né? Jeremias passou por isso, porque Jeremias foi rejeitado no seu povo também. E Moisés também foi rejeitado. Então, se você é um filho, uma filha de Deus, faz parte do corpo de Cristo, você tem esse chamado para evangelizar, para testemunhar o que Jesus fez na sua vida, você tem esse chamado para falar da palavra de Deus para aqueles que estão no inferno. Talvez você não se sinta capaz, como eu disse, da mesma forma que aconteceu com Moisés, você acha que não é ninguém, ou com Jeremias,
mas eu gostaria de falar para você que o mesmo Deus que falou com Jeremias, o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que falou com Paulo, que chamou esses homens, ele diz para você: não diga essas coisas no seu coração, porque eu sou você. Não diga no seu coração que você não pode. Não diga no seu coração que você não tem capacidade de falar de Jesus, que você não tem capacidade de compartilhar o Evangelho com quem Deus colocou na sua vida. Não diga isso, porque Deus é com você. No capítulo 28 de Mateus, que eu li um pedaço, Jesus falou assim, eu omiti a primeira parte do texto, né? Ele falou, ide e fazer discípulo, mas Jesus falou uma coisa antes, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade? Toda. Por isso estou dizendo a vocês: vão e façam discípulos por todas as nações. Quando você fala do Evangelho, quando você fala do que Jesus fez na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus amigos, você está falando não na sua autoridade, mas você está falando na autoridade de Jesus, porque Ele tem toda a autoridade e Ele está te enviando. Ele diz: vai, porque eu estou em autoridade, eu estou enviando você, e a autoridade de Jesus, você está investindo da autoridade de Jesus. E nesse texto também nós temos uma promessa do Senhor, da mesma forma como Deus prometeu a Jeremias que Deus o livraria, que Deus seria com ele. Jesus encerra o seu Evangelho dizendo: e eis, quer dizer, eu tenho autoridade, eu estou enviando vocês, façam discípulos, ensine-os a guardar a minha palavra, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você precisa lembrar, você precisa considerar que quando você está falando de Jesus, onde quer que você esteja, você não somente tem a autoridade de Jesus, você não somente tem a palavra de Jesus, porque a palavra que você está pregando não é sua, mas é de Jesus, mas você tem Jesus com você ali, te ajudando, te ungindo, né? Trabalhando na sua mente, no seu coração e na sua boca. E quem fala de Jesus tem essa experiência. Olha, eu falei, eu não sei de onde saiu aquele versículo, eu nem lembrava desse versículo, mas na hora, isso acontece porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, porque você está obedecendo o chamado de Deus. Queridos, ponha esse propósito no seu coração, de evangelizar, de falar do Evangelho, de falar do amor de Deus, porque as pessoas estão perdidas e Deus está mandando que a gente alcance essas pessoas. O que vai acontecer não é problema seu. Se a pessoa ouvir ou não ouvir, não é problema seu. Se ela vai aceitar, se ela vai crer ou não vai crer, não é problema seu nem meu. O nosso problema é falar. Deus nos ajuda, Deus está conosco, Deus falará por nós, mas a gente precisa obedecer ao Senhor e a gente precisa falar. E eu gostaria de dizer para você que tem dificuldade de falar, que você pode fazer de muitas maneiras. Nós estamos trabalhando para colocar na internet os nossos cultos, as nossas pregações, mensagens. Crie o hábito de entrar no Facebook, na página do Facebook da igreja, crie o hábito de entrar no YouTube, de compartilhar, de dar like lá, né, dizer que gostou, porque quando você faz isso, essas plataformas digitais, elas compartilham também aquelas postagens, vídeos, links com mais pessoas. Se ninguém assiste, se ninguém curte, aquilo morre. Aí o Facebook, né, para, Twitter, para de divulgar aquilo, mas você pode fazer isso não custa nada, mesmo quem é muito tímido pode fazer isso. Amém? Que o Senhor coloque essa palavra no nosso coração, que o Senhor desperte no nosso coração esse desejo de obedecer ao chamado que o Senhor tem na nossa vida, para falar. Nós estamos aqui nessa terra, o Senhor ainda não nos levou,
porque Ele quer que nós falemos, que nós evangelizemos, que nós compartilhemos a nossa fé com aqueles que estão perecendo, que estão indo para o inferno, sem Deus, sem Jesus, sem salvação. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, Senhor, que nos revela muito de quem o Senhor é, de que revela, Senhor, o teu poder, a tua soberania, revela, Senhor, que o Senhor está acima de todas as coisas, Pai, e ouvindo o teu chamado para nós, a nossa oração nessa manhã, Senhor, nos dá intrepidez para te obedecer, para falar da nossa fé, falar do teu evangelho, da tua salvação, para aqueles, Pai, que o Senhor tem colocado no nosso caminho, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, Pai, que o Senhor nos dê a ousadia do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, Pai, para nós sermos testemunhas suas aonde o Senhor nos tem colocado, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor coloque essa disposição